ouvinte da Rádio Show FM 94.1. Bom dia, Gilmar da Silva. Bom dia, Bárbara Dias. E hoje, mais uma vez, iniciamos aqui o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui, semanalmente, toda terça-feira, assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então, se você ainda não mandou sua mensagem, mande logo para o número 93-99168-2832. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica, nutrição esportiva, nutrição comportamental e também sou fitoterapeuta. E hoje o bate-papo vai ser diferente, falaremos aqui então sobre exercício físico relacionado à saúde e também falaremos sobre alimentação. Então o bate-papo vai ser entre eu e o Gilmar, tá? Vamos falar aqui então sobre qual é o melhor exercício para a saúde, qual é o benefício do exercício, qual é o benefício da alimentação. Tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo. Gilmar, temos aqui várias perguntas. Gilmar, quais são os benefícios físicos para a saúde em geral? Bom dia a todos que estão ligados conosco nesta manhã pela Rádio 94.1. Bom dia, Rômulo, bom dia, Bárbara, e bom dia a todos os ouvintes, tá? Bom dia ao seu Rui, que está acompanhando também em Itaituba. Se der certo, provavelmente ele vai entrar ao vivo aqui, que ele já está com saudade do programa aqui, tá? Mas sou o professor Gilmar, professor de Educação Física. Atualmente sou licenciado e estou em formação no bacharelado, na licenciatura de bacharelado. Sou pós-graduado em Educação Especial e Treinamento Desportivo. Mas vamos lá para a primeira pergunta, né, que o nosso amigo Rômulo fez. Quais são os benefícios do exercício físico para a saúde geral? Nós sabemos que há vários benefícios, poderia colocar aqui mais de 20 benefícios, mas eu vou citar alguns que é mais frequentes no nosso dia a dia e vai trazer, se fizer pelo menos 50% desses exercícios, já vai melhorar bastante a nossa saúde. Que o primeiro benefício, após você fazer, né, começar a praticar o exercício físico, já fortalece o sistema imunológico. E isso vai levar o corpo a ficar mais imune contra as doenças. Outro que nós podemos perceber é a diminuição da pressão arterial, né? Melhora a circulação sanguínea, tem todos esses fatores que vêm melhorar a cada dia o nosso corpo, né? Além de controlar a glicemia e complicações com a diabetes. Hoje nós também sabemos, se não cuidar diretamente, depois nós vamos falar mais específico em relação à diabetes, à hipertensão, né, que popularmente que nós chamamos de pressão alta. Hoje nós sabemos que a saúde mental, principalmente, é uma das mais afetadas e o que nós estamos mais falando atualmente nos últimos programas é em relação à saúde mental, tá bom? E além de outros benefícios que traz a socialização, traz o bem-estar quando você pratica os exercícios físicos. Muito bem, Rômulo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e todos os ouvintes estão ansiosos para ouvir. O que fazer para a pessoa seguir uma dieta? Bom, Gilmar, é uma pergunta muito frequente essa. Acredito eu que todo mundo aí que está em casa já tentou seguir uma dieta, né? Já fracassamos milhares de vezes, né? Mas o importante dizer é que não desista, tá? Bom, o que fazer para seguir uma dieta? Bom, eu sempre digo, Gilmar, que durante o período de emagrecimento, ou até mesmo estilo de vida, mudança de estilo de vida, a dieta é a mais difícil. Sabe por quê, Gilmar? Porque ela mexe com o dia inteiro, desde o café da manhã, do almoço, no lanche e no jantar. O exercício não, a pessoa só reserva aquele momento, vai ali, executa o exercício e vai embora. A alimentação não, mexe com o dia inteiro, né? Então é importante dizer que não tem fórmula mágica, tá? Mas é importante sempre visualizar, projetar
uma recompensa naquilo que você está fazendo. Por exemplo, nós temos uma substância, Gilmar, que se chama dopamina, que fica lá no nosso cérebro. Essa dopamina, ela que faz a gente ter essa motivação para fazer aquilo. Tá? Então, se você não tem dopamina, você não tem vontade de fazer aquilo. E como é que a gente libera dopamina no nosso cérebro, Romulo? Simples. Imaginando você lá no futuro. Então, por exemplo, por que eu gosto de estudar, Gilmar? Por que eu gosto de fazer exercício físico? Porque eu me vejo lá na frente qual é o resultado que eu vou ter. A gente chama isso de recompensa, tá? Então você tem que enxergar valor naquela tarefa que você vai fazer. Então você tem que enxergar um valor na dieta, enxergar um valor no exercício, tá? Em tudo que você vai fazer. Você tem que enxergar um valor, tá? E é importante dizer que se você quer ter sucesso na sua alimentação, você não tem que sair cortando tudo. Não tem, tá? Imagine, Gilmar, a gente come arroz desde criança e um belo dia a gente corta. Cara, não tem sentido. Nós temos que comer o arroz. Um ajuste entre o arroz, um ajuste entre o pão, enfim, todos os alimentos. Então, assim, enxergar valor, não cortar os alimentos, tá? E acho que assim a gente consegue ter sucesso na alimentação. Tudo bem? Bom, Gilmar, vamos para a próxima pergunta aqui. Quais são os diferentes tipos de exercício e como escolher o mais adequado para cada paciente? A gente sabe, Gilmar, que a gente trabalha na nossa prática com pessoas que têm dores lombares, né? A gente trabalha com pessoas que têm o bico de papagaio, né? Hérnia de disco. Temos milhares de público aí que a gente atende. Então, Gilmar, eu queria saber qual é os diferentes tipos de exercício e como escolher o mais adequado para esse público. Exatamente, Rômulo. A cada dia vem pessoas com vários fatores de riscos, né? Problemas. Popularmente, em torno de 98% dos brasileiros têm algum problema de coluna, algum problema, ou bico de papagaio, ou hérnia de disco. Então, assim, cada indivíduo tem a sua individualidade especial. Nós podemos colocar vários tipos de exercícios aqui, mas como escolher o mais adequado para a pessoa? Sempre vai ser o que a pessoa sente mais prazer em realizar. Exemplos de exercícios que nós podemos escolher são os exemplos de exercícios aeróbicos, né, os que movimentos que têm maior intensidade, o de resistência muscular localizada. Nós podemos também colocar os exercícios de força, ao qual exige bastante do corpo. Outro exercício também de flexibilidade, aquele exercício que aumenta a angulação das articulações. Podemos também colocar os exercícios de agilidade. É um tipo de treino específico ao qual vai colocar mais movimento rapidamente em relação à agilidade. Ou seja, todos os exercícios e a importância de escolher é aquilo que você gosta de fazer. Não adianta você ir para um exercício, ir para a musculação, ir para o crossfit, mas se você não sente prazer em realizar, vai por obrigação, a permanência de você e a incidência e até a presença cai, que você não vai sentir prazer aquilo. Então, você pode até fazer por uma semana, 2 semanas, mas dificilmente vai durar 2 meses, 3 meses e acaba desistindo, porque não sentia prazer em realizar. Eu sempre digo, Gilmar, quando o paciente chega comigo, e primeira coisa eu penso, tá fazendo exercício físico? Tô não. E aí as pessoas acham que eu vou pedir para colocar ela numa academia. Não, Gilmar. Eu sempre digo para a pessoa, tem que começar algum exercício. O que você se identifica, seja uma bike, seja uma corrida, seja musculação, não importa. Até uma zumba, Gilmar, conta como exercício físico, né? Então, assim, o importante, como o Gilmar falou, é fazer um exercício físico que você se identifique, consequentemente, você vai ter prazer, né? Próxima pergunta, vamos lá, Rômulo. Quais são os principais mitos sobre a nutrição que as pessoas ainda acreditam no dia de hoje? Isso a gente poderia fazer um quadro de mitos e verdades, né, Gilmar? Bom, existe muitos, tá, Gilmar? Existem muitos mitos aí, principalmente sobre o pão, sobre o arroz. Chegou uma paciente uma vez, Gilmar, que falou assim, olha, a água tá me engordando. Eu falei,
Pelo amor de Deus. Então, assim, existe muitos mitos, tá? Eu sei que é difícil eu tentar tirar da sua cabeça, porque a gente tem um ditado que diz assim, Gilmar, uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Então, assim, a pessoa, ela cresce falando, escutando por aí que o pão engorda, o arroz engorda, que a margarina é ruim. Bom, vamos lá começar então. Primeiramente, o pão não engorda. Nenhum alimento nessa vida tem o poder de engordar. Nenhum, Bárbara. Nenhum. Isso eu te dou garantia. Eu estou falando isso com propriedade, Gilmar. Nenhum alimento engorda, tá? E o que engorda, Rômulo? O consumo calórico. O que é o consumo calórico? Tudo que você come durante o dia, se você come a mais do que o seu corpo precisa, e aí você vai engordar no final do dia, tá? Então, quero que você entenda. Pão não engorda. Açúcar não engorda. O arroz, muito menos, não engorda, tá? Água, nem preciso falar, tá? Margarina. Tem um mito da margarina, Gilmar, que até hoje as pessoas falam que a margarina faz mal. Bom, isso é uma história bem antiga. Em 2008, mais ou menos, a margarina era feita com gordura trans. Gordura trans, realmente, ela é ruim para a saúde, tá? Tem estudo científico dizendo que ela pode ocasionar câncer. Gordura trans, não é a margarina, tá? Então, até 2008, até em 2008, a margarina era feita com gordura trans. De lá para cá, não é mais feito, tá? Hoje a Anvisa obriga as empresas, fabricantes de margarina, não utilizar gordura trans. Então, você aí que está nos escutando, pode comer a margarina tranquilamente, tá? Claro, se for em excesso, aí já é um problema de colesterol, tá bom? Então, assim, não caiam nesses mitos. Tá? Não caia no mito da internet, não caia nesse mito do grupo do WhatsApp, tá? Sempre que você tiver alguma dúvida sobre alimentação, recomendo você buscar alguma orientação com algum nutricionista, tá bom? Bom, Gilmar, Bárbara, tem alguma pergunta aí, Bárbara? Temos sim, mas antes disso eu quero fazer um comentário aqui que os meninos estão falando uns tópicos aqui, parece que é pra mim, viu? Inclusive eu quero deixar um recadinho pro meu personal, depois de 2 anos eu vou voltar, viu? Tô voltando. Deixa eu criar coragem, eu vou voltar para a academia. Então vamos lá, gente. Quero saber aqui, Rômulo, qual é a importância do aquecimento e do alongamento... Rômulo não, é Gilmar, desculpa. Qual é a importância do aquecimento e do alongamento antes do exercício? Olha só, aquecimento e alongamento, muito importante. Para que serve esse alongamento e o aquecimento? Ele serve para preparar o corpo para o exercício, assim evitando lesões, prepara a musculatura e as articulações envolvidas no exercício. Tá? Geralmente, varia os estilos de alongamento, né? Geralmente, se vai trabalhar membros inferiores, já trabalha aquelas articulações de quadril, de joelho, de tornozelo. Se for trabalhar membros superiores, né, a parte de cima do corpo, já trabalha a articulação do ombro, cotovelo, punho. Então, prepara o corpo para o exercício. Se você vai fazer uma corrida, já aquece também antes, para o corpo já receber aquele estímulo, para quando começar a correr, o corpo ele identificar aquilo que está exagerado, porque tem que ter uma frequência. Sempre iniciando do leve, né, para o pesado, do fácil para o difícil. Então o corpo ele precisa dessa adaptação também para se preparar. Que lá na frente o seu corpo ele vai ser bem mais exigido. E se ele não estiver preparado, né, pode dar alguma alteração física. Então, seja lá qual for a atividade que você for fazer, sempre é bom fazer, dependendo da atividade específica, do exercício específico, fazer o alongamento ou aquecimento para a região específica ao qual vai ser treinado. Isso aí, muito bem respondido. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Rômulo. Quais são os alimentos mais recomendados para uma alimentação saudável? Inclusive, muito importante, vamos ficar de olho nessa dica aí, galera. Bom, vamos lá então. É uma pergunta muito difícil a ser respondida, tá? Porque envolve vários fatores. Mas eu vou tentar explicar aqui uma pirâmide de alimento. O que é pirâmide de alimento?
é uma pirâmide que o Ministério da Saúde, ou a própria OMS também, ela recomenda o que seria ideal para o brasileiro se alimentar. Temos os tubérculos cereais. O que é o tubérculo? Mandioca, macaxeira. O que vocês precisam entender aí? Se você quer ter uma alimentação mais saudável possível, vocês precisam comer os alimentos naturais. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, eu vou pedir para você entrar numa passagem aí. Veja bem. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Olha o que Deus disse lá. Eu já falei tanto esse versículo por aí que já está até na minha mente. E disse Deus, : Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem na face da terra, e todo fruto que dá na árvore, e que contém sementes. Isso servirão de mantimento para vocês. Então, não é eu que estou dizendo isso, Bárbara. O próprio Deus nos disse que eis que dou a vocês todas as plantas que nascem na face da terra, e todo fruto que dá em toda a árvore. Tá? Então, o que vocês precisam entender? Vocês precisam comer alimentos que vêm da terra, que é o que está lá na pirâmide do alimento. Ele fala que a gente tem que comer os tubérculos. Então, vocês precisam comer tubérculos, arroz, tá? Logo acima, nós temos o grupo das frutas e vegetais. Quem aí que está em casa comeu uma fruta hoje? Né? Então, assim, a pirâmide do alimento diz que a gente precisa comer pelo menos 2 a 3 frutas por dia. Os vegetais é a mesma coisa. Pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, tá? Então é importante todos os dias comer frutas e vegetais. Logo acima nessa pirâmide também temos o grupo das leguminosas e dos laticínios. E das proteínas, que seria feijão, grão de pico, lentilha, leite, laticínios, derivado. E as proteínas, que seria carne, frango, peixe e ovo. Viu que é importante? Lá no topo temos o grupo dos doces e gorduras, que é onde a gente coloca lá na base esse topo. E está errado. Olha, ele é o topo da pirâmide, então significa dizer que nós deveríamos consumir em pequenas quantidades. Só que a gente é teimoso e a gente consome em grande quantidade, né? Então, assim, para resumir, o que vocês precisam entender? Para termos uma alimentação mais para o lado saudável, né, para o lado mais natural, a gente precisa comer alimentos que vêm da terra. E aí eu pergunto, Gilmar e Bárbara, o refrigerante vem da terra? Pois é, e por que a gente toma todo dia? Né? E aí eu pergunto, a maçã vem da terra? Vem, era isso que deveríamos comer. Né? Então é isso que você precisa entender, você precisa consumir os alimentos mais naturais possível, que vêm da terra. Porque quem está dizendo isso não é o nutricionista aqui. O próprio Deus disse, eis que dou a vocês todas as ervas que nascem na face da terra e todo fruto que contém semente. Se você está me duvidando, consulte lá na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Você vai ver que isso é verdade. Tá bom? Bom, tem uma pergunta aí, Bárbara? Essa pergunta aqui é do nossos ouvintes, tá mandando aqui, Gilmar. Eu vou perguntar para você, então, quais são as principais dicas para evitar as lesões durante a prática de exercício físico? Muito bem. Só contribuindo com a resposta anterior, né? Sempre é bom, para evitar lesões, fazer o aquecimento, preparar o corpo para receber o estímulo, e o alongamento, para alongar essa musculatura para receber o exercício. Hoje em dia, nós estamos também fazendo muito o alongamento de mobilidade. O que é esse alongamento de mobilidade? Nada mais, nada menos é que vai preparar essa articulação que você vai executar o exercício, fazer essa articulação e essa ampliação da angulação para o exercício, para fazer mais correto. Ou seja, aquela pessoa que vai fazer o agachamento e não consegue descer até os 90 graus, não consegue ficar sentado, né, em outras palavras. Então, porque está encurtado a flexibilidade do joelho. Então, todos os exercícios de mobilidade, seja em todas as articulações, ombro, cotovelo, joelho, quadril, tornozelo. Então, todas essas articulações dá para fazer esses alongamentos de mobilidade que vai dar uma aderência melhor para a execução do exercício. É isso aí. Agora, Rômulo, eu quero fazer uma pergunta para vocês e já deixa que eu mandei um alô para minha mãe, que manda ela ficar ligadinha, tá? Porque lá em casa tanto meu pai quanto a minha mãe são diabéticos.
e teimosos, viu? Que essa questão de comida. Eu pego muito no pé deles. Então aí, mamãe, ó, presta bem atenção nessa pergunta que eu vou fazer aí, tá? Para quando chegar em casa eu falar que a senhora não pode comer uma coisa, a senhora duvidar. Mas então o doutor vai estar falando aqui, tirando as suas dúvidas, dando um puxão de orelha também, tá? Rômulo, o que o paciente que tem diabetes não pode comer e o que pode comer? Bom, sua mãe é diabética, né? Olha, vocês que são diabéticos ou têm tendência para ser diabético pelo histórico familiar aí, dos pais, dos avô, avó. Na nossa prática clínica, acredito eu que o Gilmar também, nós recebemos muito paciente diabético, tá? Todo dia eu converso com um paciente diabético. Eu sou nutricionista clínico, então nutricionista clínico é aquele profissional que trata doenças através da alimentação, tá? E o que eu tenho a dizer para você, diabético? Você não pode comer açúcar. Tem que cortar o açúcar da sua vida, tá? Você tem que cortar um monte de coisa da sua vida, principalmente o açúcar, tá? Tem que mudar alguns estilos de vida também. Por exemplo, se você é sedentário, o Gilmar vai falar aqui da importância. Se você é sedentário, tem que fazer algum exercício físico. Tem que dormir bem. Pelo incrível que pareça, as pessoas acham que é só os alimentos que aumentam a glicemia. Pessoas que dormem mal, pode aumentar também a glicemia. Cachaça, cerveja, nem preciso comentar. Isso também é um veneno para o paciente diabético. Mas respondendo a pergunta, o que o paciente diabético pode comer ou o que ele não pode? Bom, primeira coisa, açúcar, tá? Muda para o adoçante. Tem um adoçante muito comum aí no supermercado, se chama stevia. Ele é extraído de uma planta, então na minha opinião é um dos melhores adoçantes. O que mais você precisa? Você não precisa cortar o arroz, tá? As pessoas acham que precisa cortar o arroz. Não precisa, tá? O que você precisa fazer? Diminuir essa quantidade. Essa pergunta é muito difícil de responder porque eu precisaria saber se esse paciente é diabético tipo 1, diabético tipo 2, se ele tem um controle da diabetes dele, se ele está usando insulina, se ele está usando só hipoglicemia antiorais, que são aquelas cápsulas, glibeclamida, metformina, enfim. Mas o que você precisa entender? Você precisa evitar o máximo de massa possível. Então, pão, arroz, macarrão, o que mais? Creme crack, refrigerante nem se fala. Vocês precisam reduzir o máximo possível. Alguns têm que cortar. Por exemplo, refrigerante, também nem preciso comentar. Nós precisamos cortar o refrigerante. Quem é diabético e quem também não é diabético, tá? Bom, o que vocês precisam entender? O paciente diabético, o tratamento dele é muito individual. Então, preciso saber quem é essa pessoa, qual é a idade dela, qual é o estilo de vida. Mas assim, na minha prática, tem muitos pacientes, todos os pacientes que eu atendo, eu recomendo o arroz. E não é aquele arroz integral, que é duro que só e também caro. Não é ele. É o arroz branquinho, sim. Eu vou dar uma dica para você, que é diabético e gosta de arroz. Reduza essa quantidade de arroz, coloque mais ou menos 4 colheres no seu prato de arroz e coloque uma semente de chia. Essa semente tem um poder de fazer não aumentar muito sua glicemia, tá? Então, a semente de chia tem fibra e ela ajuda para o paciente que é diabético, tá bom? Bom, você que é diabético, eu recomendo você consultar um nutricionista, porque como eu falei, eu teria que entender todo o seu histórico alimentar, eu teria que entender como é a sua realidade alimentar, para eu poder fazer o ajuste. Mas o que vocês precisam entender para a gente concluir com essa resposta? Evita o açúcar, evita alimento industrializado, tá? Refrigerante, creme crack, evite o excesso de pão. O que eu recomendo? Quando for comer o pão, coloque um ovo dentro. Por quê? O ovo ele tem proteína, essa proteína faz com que não aumente muito a glicemia, tá? Então sempre que for comer um pão, coloque um ovo e coloque também um pouquinho de semente dentro do ovo. No almoço é a mesma coisa, reduza o arroz, coloque bastante proteína. No lanche, proteína. No jantar, um pouquinho de arroz e uma proteína salada. Pronto, tá? Isso aqui é uma forma bem geral, tá, gente? O que eu preciso? Tiver dúvida, procure ajuda, tá bom? Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o Gilmar. Gilmar, como montar um programa de treinamento eficaz e personalizado de acordo com objetivos individuais? Muito bom. Para montar esse programa, geralmente, eu e todos os profissionais deveriam fazer, que é primeiramente fazer a avaliação física. Mas para que serve essa avaliação física? Serve justamente para identificar, diagnosticar algum fator de risco que essa pessoa tenha ou possa vir ter.
como, por exemplo, na avaliação física, nós fazemos toda uma anamnese, tá? A perimetria, a composição corporal, tem avaliação física mais desenvolvidas que hoje em dia dá para ver até a saúde da célula, como ela está, né? Então, é muito importante fazer essa avaliação física, porque dependendo do fator de risco, se a pessoa tiver até um problema cardíaco, ela nem inicia. Olha só a importância da avaliação. Ela nem inicia para não ter nenhuma complicação lá na academia. Vamos supor, ela está com problema cardíaco. Então, o que vai acontecer na academia? Ela vai intensificar mais esse estímulo cardíaco que pode dar alguma complicação. Então, na anamnese, nós já identificamos, perguntamos como é que estão os exames, né, clínicos, como é que estão os exames, principalmente a hemoglobina completa, né? Então, assim, temos que identificar todos os fatores de risco. Daí, então, traçar o objetivo ao qual o aluno quer chegar, né? Tem vários objetivos. Aí quem está treinando tem o objetivo de hipertrofia, tem o objetivo de emagrecimento, tem o objetivo de condicionamento físico, tem a saúde em geral, a qualidade de vida. Tem pessoas que chegam para mim, professor, eu não quero ficar marombado, não quero ficar grandona, musculosa, eu quero só melhorar minha saúde, só ter uma qualidade de vida melhor, só quero viver melhor. Pronto. Então esse já é um objetivo que a pessoa procura. Então, antes de fazer qualquer prescrição de treino, fazer esse treinamento especificado, traçar esses objetivos e antes, como de suma importância, fazer a avaliação física. É isso aí, galera. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você, doutor Rômulo, aqui, inclusive, que muito me representa, viu? Eu sou viciada em café, eu tomo café o dia inteiro, quem trabalha comigo sabe. E à noite também eu tomo café. E, inclusive, às vezes vou para casa da minha cunhada, peço para ela fazer o cafezinho 10 horas da noite. De vez em quando eu não consigo dormir, de vez em quando, mas a maioria das vezes eu consigo. Mas tem aquela vez que eu dou aquela boa exagerada no café e realmente tiro o sono. Então, queria fazer... minha mãe fala muito também pra mim que faz mal, pede pra mim cortar e tudo, mas eu tenho aquele gosto peculiar pro café, viu? Posso não comer nada de manhã, tô de boa, mas se eu não tomar o meu café, me dá dor de cabeça, fico estressada, desse jeito. O meu apelido aqui é véia do café, viu, gente? Então, falando nisso... o café atrapalha ou não atrapalha o sono? Bom, é muito difícil eu falar isso, né? Porque quem é que não ama o café? Quem é que não gosta do café? Inclusive, estou na frente de uma viciada em café, né? Bom, o que eu vou falar para vocês aqui, eu estou falando com propriedade, tá? Não é nada coisa que eu acho, é tudo que a ciência embasa, tá? Bom, o café... Eu tenho certeza que você que está me escutando aí do outro lado, eu tenho certeza que você toma um cafezinho à noite e vai me falar que não atrapalha no seu sono. Você pode até dormir. A gente chama isso de latência do sono, é quando a pessoa vai dormir. Mas é o seguinte, lá dentro do nosso cérebro, a gente tem uma circuitaria, a gente chama de circuitaria. É como se fosse a biologia do sono. É lá dentro do seu cérebro. Só para você que está aí do outro lado ter uma ideia, o sono é muito importante. O sono, ele tem um papel de modulação da memória. A gente fala isso de consolidação, tá? Que é o armazenamento da memória. O sono também, ele tem um papel de anti-estresse. Então, se você que está me escutando, se você dorme mal, eu posso ter certeza que você é uma pessoa estressada. Posso ter certeza. Bom, o sono também tem um papel da ansiedade. Então, pessoas que eu recebo, pessoas ansiosas, a primeira coisa eu pergunto, como é que está seu sono? Ah, está desajustado, então vamos ajustar ele. Porque já está provado que pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas são mais ansiosas no dia seguinte. O que mais? O humor cai. Vocês vão entender onde eu quero chegar. O humor também cai. Então, pessoas que dormem mal ou dormem pouco, o humor também cai. A pessoa fica mal-humorada, tá? Uma coisa que eu acho mais complicada em relação ao sono é a cognição.
eu acho que é uma das coisas que, por isso que eu não tomo café à noite, porque eu tenho medo dessa cognição. O que é cognição? Você que toma café à noite, você vai ter problemas cognitivos, que é memória, raciocínio, percepção. Então sua memória recente vai ficar ruim, por exemplo. Cadê minha chave, Gilmar? A pessoa não sabe onde deixou a chave. Cadê o celular? Onde é que eu esqueci? Cadê o óculos? Então assim, você tem problemas de memória recente. Você vai ter problema de raciocínio. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai conseguir me responder, só que essa resposta vai ser lenta, tá? Tudo isso que eu estou falando é consolidado, é modulado durante o sono. Então se você tem problemas de sono, você tem todos esses problemas que eu acabei de citar. E aí a resposta é, o café atrapalha o sono? Bom, não pode atrapalhar a indução do sono, aquele momento que você vai dormir, mas atrapalha a circuitaria interna do sono. Então, por exemplo, eu tenho certeza, que você que dorme mal ou toma café, tem dias que você acorda e você parece que acorda mais quebrada. Você pode dormir 10 horas por noite, mas acorda mais quebrada, tá? Então, assim, o café atrapalha sim o sono. Não atrapalha você dormir, mas lá na biologia do sono, a circuitaria do sono, é quando você está dormindo, ele atrapalha. Então se você quer ter uma boa memória, se você quer estar mais em estado de alerta, raciocínio bom, menos estresse, menos ansiosa, evita o café durante a noite. Ainda estendendo um pouquinho a sua pergunta aqui, tá explicado muita coisa aí do negócio do café, viu? Lá em casa, pessoal. E Rômulo, então, qual seria um horário assim que eu poderia, por exemplo, tomar meu cafezinho sem ter problema? Durante o dia, à noite eu poderia tomar ou não, somente durante o dia? Boa pergunta, Bárbara. Então, a cafeína, a metabolização dela é muito individual. Então, tem pessoas que metabolizam em 7 horas e tem pessoas em 12 horas. Então, o que a gente recomenda? Café até as 15 horas. Por quê? Porque se você toma 7 horas da noite, quando der meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ainda tem cafeína no seu cérebro, tá? Então, o que a gente recomenda? Café até as 15 horas, tá? É muito difícil falar isso para uma pessoa que ama café, que toma café durante a noite, antes de dormir, quando está dormindo, quando acorda, todo momento, né? Mas assim, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, reduza esse café. Comece assim, reduza, tá? Reduz os horários, a quantidade, a gente nem falou do açúcar, tá? Mas reduz a quantidade, depois diminui os horários e depois só toma pela manhã, tá bom? Evite cafeína à noite. Bom, vamos pulando aqui para o Gilmar então. Gilmar, quais os mitos mais comuns relacionados ao exercício físico e como desmistificá-los? Olha só, isso daqui tem muitas dúvidas. Nós poderíamos fazer um jogo ali de mitos e verdades, mas vamos para as principais. As pessoas perguntam, suar perde calorias? As dúvidas que as pessoas, né, têm em relação a esse mito. Não, eu estou suando muito, né, eu vou perder muita caloria. Se eu suar muito, eu vou perder 1 quilo, 2 quilos. Não é bem assim, tá? Quando você sua, tá? Faz uma transportação de líquido do seu corpo. Ou seja, você desidrata, você perde água do seu corpo, ao qual quando você termina o seu exercício, você faz essa ingestão de água, já volta novamente toda aquela água, todo aquele suor que você perdeu. Então, ou seja, suar muito, não perde essa quantidade de calorias que você pensa, eu vou fazer num lugar bem quente. Não, você vai desidratar, tá certo? Outra pergunta bem frequente sobre os mitos, tem pessoas, acho que todos nós já vimos, as pessoas se enrolando a barriga, né? Professor, eu vou enrolar minha barriga aqui para perder calorias, para perder quilos. Olha só, esse estilo, né, o qual a pessoa faz, de enrolar a barriga, nada menos é que você vai desidratar. Vamos supor um exemplo bem fácil e bem comum da gente observar isso. Quando você cozinha, quando você assa um frango,
né? Quando você assa um frango enrolado naquele, tanto no papel alumínio, quanto no papel filme, né? O que acontece? Vai sair uma grande quantidade de água, né? Porque aquela água, ela estava dentro do frango. Então, quando ela aquece, começa a sair, né? Começa a desidratar o frango, né? Porque começa a sair essa quantidade de água. Ou então, né? Mais uma vez, vai desidratar. Outra pergunta bem frequente que a gente recebe diariamente é fazer o abdominal. Queima muita gordura na barriga, eu vou fazer abdominal, quero chapar minha barriga, vou fazer bastante abdominal, que aquela barriga vai sumir, né? Outro também, mitos e verdade. Por quê? O músculo abdômen, né, ao qual você faz o abdominal, é um músculo. Esse músculo também é como qualquer outro do seu corpo. Então, ele vai fortalecer. Nós sabemos que para reduzir e baixar, né, aquela barriga, aquela gordura localizada na barriga, temos que conciliar também com a alimentação, né, fazer essa redução, ao qual vai diminuir esse percentual de gordura, aí sim, vai consequentemente diminuindo, né, aquela famosa pochete, né, professor, eu quero diminuir aquela minha pochete. Então, consequentemente, você vai ter que fazer o abdominal sim, porque vai fortalecer toda a região do core, que nós chamamos, que é a parte central do seu corpo, é onde está localizado o abdômen, vai te dar mais sustentação, o equilíbrio corporal. Então, assim, é preciso fazer o abdominal, mas só o abdominal não vai acabar com aquela pochete, com aquela gordura localizada na barriga. É isso aí, galera. E aí, você que está em casa, tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar aqui pra gente, tá? Inclusive no meu telefone, que é o 93991-692832. Vou fugir um pouquinho do tema e entrar no tema. Eu vou fazer uma pergunta aqui que cabe aos dois responder, que eu já queria fazer. Inclui o café também. Algum tempo atrás, que eu estava na academia, né? E quando a gente está malhando e a gente... Por exemplo, eu fiquei um tempo sem malhar, vou malhar agora... Senti aquela dor no corpo horrível, gente, dói demais da conta. E aí, o que eu fazia? Eu ia malhar hoje, pegava pesado, amanhã eu ia lá, tomava remédio. O personal falou, epa, pode não. E aí, né, ouvi pela boca do povo que café faz bem, ajuda a relaxar. O que vocês me dizem essa história? Eu, quando a pessoa me falou, nem pesquisei para saber se é verdade. Eu fui tomar porque eu já gostava mesmo. Mas agora aqui, aproveitando a deixa, Gilmar, Rômulo, o que vocês me dizem? Bom, em relação à dor tardia, que é aquela dor que todo mundo sente após o treino, a gente chama isso de dor tardia. Se você fez exercício físico, Bárbara, e depois de 3, 4 dias continua sentindo aquela dor, tem alguma coisa errada. O sono, ele tem um papel importante, que é a recuperação muscular. Sono, alimentação, tá? O que você faz durante o dia a dia. Então, se você está sentindo aquela dor tardia, provavelmente você não está dormindo bem. Porque o sono tem o papel de recuperação muscular. Então é como se na academia você quebrasse todo o seu músculo e lá no sono você reconstrói aquele músculo. Então isso a gente chama de recuperação muscular. Então se você que está me escutando faz exercício, sente essa dor daquele exercício que você fez 3, 4, 5 dias depois, tem alguma coisa errada. Você não está se recuperando. Bom, em relação ao café e esse relaxamento, tá? O que vocês precisam entender? Durante o dia, o nosso corpo ele vai acumulando uma substância chamada adenosina. Essa adenosina é que dá a sensação de cansaço. Sabe aquele final do dia que você está cansado? Pois é porque você acumulou uma substância dentro do seu corpo chamada adenosina. O que acontece? A cafeína, que é a substância que tem no café, ela tira essa adenosina do seu corpo, tá? E a cafeína entra em ação. Qual é o papel da cafeína? Estimular. Deixar você em estado de alerta. Então pode ver que quando você toma café, você fica em estado de alerta. Aquele cansaço vai embora. É como então se essa cafeína tirasse essa substância adenosina e faz você ficar em estado de alerta. Tá? Tira aquela preguiça, aquele cansaço. Tá? Então assim, a cafeína não vai dar relaxamento. A cafeína ele vai te trazer estado de alerta. Tá? Vai deixar você em estado de alerta, tirar aquela sensação de fadiga. Tá? Então, a resposta é essa. É isso aí, está respondido. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Gilmar.
qual a importância da nutrição adequada para potencializar os resultados do exercício físico? Bárbara, essa pergunta é muito importante. Eu digo que a nutrição, ela está tão atrelada ao exercício físico que ela chega a ser fundamental, tá? Ela chega a ser fundamental para potencializar os resultados, porque ela serve para balancear a alimentação, né? Fica muito mais fácil ao aluno chegar ao objetivo, qual seja o objetivo de emagrecimento, tá? Então, assim, ela é fundamental, porque dependendo do objetivo, né, que você está treinando, seja emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida, seja qual for, tem que ter um equilíbrio alimentar. Na hora da execução do exercício, na hora da aula, pode dar alguma alteração no seu corpo, porque não tem os nutrientes suficientes para suportar aquele esforço físico. Ou seja, também não pode ser muito alto, porque também pode alterar. Principalmente as pessoas que fazem uma alimentação muito próxima do exercício, geralmente altera porque com o estímulo do exercício, muitas das vezes as pessoas passam mal porque a alimentação quer voltar, né? Então, assim, isso, exatamente. Então, assim, é fundamental essa importância da nutrição, do alimento relacionado ao exercício físico. Serve muito para potencializar o exercício fazendo de forma correta. Isso. Eu vou perguntar aqui, Rômulo, aproveitando aí uma deixa do Gilmar. Quando eu fazia academia, faz muito tempo isso, eu vi já gente, né, colegas minhas, vou malhar em jejum, desmaiar, sabe? Nunca aconteceu comigo porque eu sou a rainha de pular série também, então... Mas eu sempre tomo café antes de ir, sim, tomo um cafezinho, alguma coisa. E eu já vi gente, malhar em jejum, você tem mais resultado, não sei o que é isso. E eu já vi gente desmaiar. Bom, temos o Gilmar que atende 6 horas da manhã. Acredito eu que ele deve ter muito aluno que treina em jejum, tá? Recebo também paciente que treina em jejum. Sou nutricionista esportivo, então o que eu vou falar para vocês aqui é baseado na nutrição esportiva. Posso treinar em jejum? Sim. Depende também. O que vocês precisam entender? Em jejum é o momento que você não comeu nada. Então o teu estômago está vazio. Mas você precisa ter algum estoque de energia, porque naquele momento você vai gastar energia, que é o exercício. Então, o seu pré-treino, o que é pré-treino? É tudo que você come antes do treino. O seu pré-treino é tudo que você comeu no jantar. Então, se você treina 5 horas da manhã, 6 horas